Somos o grupo 51. Eu sou o Thiago Neri. Junto desse grupo está conosco aqui Juliano Silva, Isabela Belinazzi, Guilherme Macedo e Carlos Jafé. Nessa etapa do projeto, a gente cuidou de fazer a segregação código em microserviços. A gente pegou um projeto iniciado ali com uma estrutura monolítica e fez uma divisão dentro do projeto de acordo com o que nós achamos relevante, como implementação ali do domínio, e a gente seguiu com as seguintes características. A gente fez a implementação de TDD e o BDD com o Unity e o Cucumber, com cobertura mínima de 80%. Tivemos as mudanças de banco de dados. Antes era um banco único, com Postgre, e nós fizemos a seguinte mudança. Nós quebramos os microserviços em três, aonde existe um microserviço de cliente, atrelado ao banco Postgre. Existe um microserviço de Product Orders, que cuida de produtos e os pedidos ali também no Postgre. A implementação do checkout foi feita com o banco MongoDB, com Atlas ali. O Carlos vai falar um pouquinho na introdução aqui sobre a implementação do BDD. Pessoal, eu sou o Carlos, então vou explicar um pouquinho a parte de configuração aqui, de como nós estamos rodando o Cucumber e o WireMock. Então, vamos iniciar aqui pelo Docker. Nós temos aqui um Docker Compose que ele sobe um serviço de banco para o Postgres e um serviço de WireMock que vai ser utilizado aí para mocar as chamadas externas a esse microserviço, né? Então, para a configuração do Cucumber, nós temos duas classes que fazem essa configuração, uma em que nós definimos os caminhos dos arquivos de features e a outra do glue, né, que é a cola entre o feature e o step definitions. Então, nós temos aqui os nossos features files definidos aqui nesse diretório de features e nós temos a parte de glue, né, que está dentro desse caminho aqui do BDD. Então, onde temos os step definitions também. Então, é o glue para o feature file. E nós temos também a configuração para o WireMock. Então, nós estamos subindo um container, e esse container ele está sendo mapeado, um volume, para poder popular, né, os arquivos de configuração que o WireMock exige, que são um arquivo de mappings, onde nós temos todas as configurações para fazer o match, né, da chamada e o que ele vai retornar. Então, no nosso caso aqui, nós estamos mocando uma chamada de checkout create, né, uma chamada do tipo post, e o que essa chamada vai retornar, né? Então, ela vai retornar um status 201 e vai retornar esse arquivo aqui no response, né? Então, é um response aqui do serviço com status 201. Nós também conseguimos ver aqui que o WireMock ele é acessível, né, a esse endereço, underscore admin mappings. Então, dá para a gente verificar o que a gente tem de configuração nesse servidor. Então, que nem nós mostramos ali no exemplo, nós estamos mocando um request do tipo post para esse path aqui, e vai ter como retorno esse arquivo de JSON. Então, para poder rodar os testes e o BDD, nós vamos subir aqui um Docker, setando aqui a porta para o WireMock. Então, vamos dar um Docker Compose Up aqui. E terminando de subir o Postgres, ele vai subir o WireMock. E aí nós já podemos rodar aqui o Cucumber, né? Então, já subiu o WireMock também. Então, vou rodar essa classe de Cucumber. Essa classe de Cucumber, no nosso Step Definitions, nós temos aqui essa classe de Context, né? Então, esse Step Definitions, ele também está estendendo dessa classe, que essa classe vai fazer subir o contexto do Spring, né? Antes de executar o teste. Então, voltando aqui para o Cucumber, vamos dar um play aqui, Run Cucumber Test. E aí ele vai rodar todos os cenários que nós temos para a funcionalidade de pedido, entre elas a criação do pedido, a listagem dos pedidos em preparação, listagem dos pedidos por status, por ID e alguns updates que nós temos aqui também. Então já subiu, está terminando de subir aqui o contexto do Spring. Nós vamos conseguir visualizar que vai inicializar aqui o Tomcat. Então foi inicializada a aplicação. Agora ele vai começar a rodar os cenários, né? Terminou agora. Start completed.
vai terminar o Hibernate, e aí ele inicia aqui o primeiro cenário, que é a criação do pedido. Perfeito, inicializou a aplicação, e agora finalmente vamos para a criação do pedido, e na sequência aí ele faz a listagem dos pedidos em preparação. Já conseguimos ver aqui os logs do SQL na tela, e ele rodou aí todos os cenários que estão aqui, todos os steps definitions, e todos os testes foram executados com sucesso aqui. Então, nós temos aqui os 6 cenários, todos executados com sucesso, utilizando um Docker Compose aí para subir o Postgres, que é utilizado na aplicação, e para subir o Iremoc também. Então, a parte de BDD com Cucumber e o Iremoc foi realizada dessa forma, pessoal. Espero aí que tenha dado para compreender, e essa foi a parte aí do BDD. Agradeço aí, pessoal. Obrigado. Obrigado, Carlos. Olá, pessoal. Sou o Juliano, vou continuar nossa apresentação aqui. Bom, vou começar demonstrando os nossos testes aqui, tudo que a gente desenvolveu de testes unitários com JUnit. Vou rodar aqui o nosso projetinho, rodar com coverage. Eu vou rodar primeiro o projeto de produto e pedido. A gente dividiu em 3 microserviços, que foram produto e pedido, o nosso cliente e o de checkout de pagamento. Esse daqui é apenas um deles, ele está com 167 testes, todos rodaram com sucesso. E aqui no nosso coverage, vou aumentar um pouquinho, a gente pode ver aqui nas nossas classes, nesse repositório, a gente tem 100% de cobertura, 98% de cobertura nos métodos e 94% nas linhas. Dando uma olhadinha agora no próximo repositório, que é o de checkout de pagamento. Vou rodar ele aqui também. Ele está com 70 testes, todos com sucesso. Dando uma olhadinha aqui no nosso painel. As nossas classes estão com 92% de cobertura, os nossos métodos 94% e 85% de cobertura nas linhas do nosso repositório de pagamento, de checkout. E agora, por último, o de cliente. Vou rodar ele aqui também. Ele está com 51 testes, rodando agora. Todos passaram com sucesso. Vou ativar aqui, a gente dá uma olhadinha no nosso painel. E nas nossas classes a gente tem 95% de cobertura nesse projeto. Nas classes, 91% nos métodos e 90% nas linhas. Bom, aqui localmente a gente já passou pelo BDD, já passamos pelos testes unitários, todos no projeto acima de 90% de cobertura. Agora a gente vai dar uma olhadinha nos repositórios, tudo que a gente desenvolveu, os nossos CI e CD e começar a rodar a aplicação para demonstrar. Obrigado, pessoal. Pessoal, meu nome é Guilherme. Eu vou apresentar a parte da fundação aqui do nossa infraestrutura. Como dito anteriormente, a gente partiu de um monolito, agora a gente tem 3 microserviços. A gente criou um microserviço cliente, um de ordem e de order e product, de pedido e produto, né? E um de payment checkout. Os microserviços vão ter cada um uma instância apartada de banco de dados. O microserviço de cliente vai ter uma instância de Postgres, o de ordem e produto outra instância de Postgres e o payment a gente fez via MongoDB com Atlas. Aí tudo começa com esse repositório aqui do CryptoS, que ele vai fazer a fundação mesmo de tudo. A gente vai criar a parte de cluster do EKS, a parte de acesso, Node Group, Security Group e a VPC, que vai envolver toda a nossa infraestrutura. Aí, vamos lá. Aqui eu já fiz toda a parte de injeção das secrets que vamos precisar. E se alguém puder dar um approve e um merge lá para mim.
Aqui já aproveitando, a gente tem a branch master protegida, então Juliano deu o approved aqui, eu vou fazer o merge para a gente poder mergear na branch master. Aí a gente vai passar aqui, a gente vai poder ver a pipe rodando para o Terraform. Você está aplicando. A gente ainda não pode subir a outra parte do banco de dados, dos bancos de dados, né? Porque a gente depende da VPC ser criada. Qualquer momento a gente vai ter a confirmação da VPC criada aqui e a gente vai poder seguir para o próximo repositório. Esse microserviço aqui, esse repositório, aliás, ele não mudou da parte do monolito. A gente só mudou o próximo repositório de banco de dados, incluindo mais uma versão do RDS. Já já a gente mostra essa parte. Aqui a gente já vê a conclusão da execução do Terraform para infraestrutura, para fundação, para nossa fundação. E aí a gente pode passar para outro repositório que vai ser a parte dos RDS, né? Postgres. Aí a gente modificou um pouquinho esse repositório para incluir duas instâncias. A gente duplicou aqui as secrets de banco, né? Para o RDS do order e para o RDS do cliente. E vamos executar aqui. Como no repositório anterior, ele tem a master protegida. O colega de grupo vai aprovar agora. Aqui a gente vem aqui em Actions para ver e acompanhar a criação da infraestrutura. Aqui ele está criando os 2 DBs aqui, só para mostrar que foi criado o VPC aqui e o cluster EKS que vai abrigar todos os nossos nodes, os nossos serviços. Eu vou passar a palavra para o Juliano, ele vai explicar um pouco o outro banco de dados que a gente vai usar. Obrigado, Gui. Bom, pessoal, continuando aqui, vou demonstrar um pouquinho de como ficou a nossa estrutura de criação do nosso cluster, do nosso MongoDB. Então, nós temos 3 microserviços. O de cliente e o de produto e pedido, ele está utilizando o Postgres. E o de checkout, a gente optou por utilizar o Mongo. E aí tem um porém que a AWS ela acaba limitando a gente, o DocumentDB acaba limitando a gente na conta estudantil. Então, em conversa com os professores em algumas aulas e também no Discord, foi indicado por um professor que a gente utilizasse o Atlas para fazer a subida do nosso banco de dados não relacional. Então, aqui, olhando, a gente tem uma pipeline que vai fazer a subida para o Atlas e tem um merge aqui que eu vou pedir para alguém aprovar, por favor. A branch também está protegida. O Carlos já aprovou. Bom, pessoal, a gente teve aprovação aqui. Detalhe que o Carlos acabou aprovando, mas ele ainda não estava fazendo parte do projeto. E aí não foi liberado o merge request. Então o Guilherme veio, ele aprovou, fez tudo certinho. E agora eu consigo fazer o pull request para minha branch master. Tudo feito. Aqui em Actions. Vai começar o pipeline. Ele vai rodar, vai criar um cluster lá no nosso Mongo Cloud e eu volto quando tiver tudo criado. Bom, pessoal, voltando aqui, a gente vê que já criou tudo com sucesso. Se der uma olhadinha aqui, a gente não tem nada no nosso projeto. Se eu atualizar, já até apareceu ali do Mongo. Nosso Mongo 51 Burger, o nosso cluster já está de pé. Eu consigo vir aqui em Connect e dar uma olhadinha até no link de conexão que eu vou conectar com a nossa aplicação. E aí, na nossa aplicação, assim que a gente envia o nosso primeiro dado, aqui é criado tanto o banco de dados quanto a collection, que vão ser salvos os dados de checkout. Agora a gente vai começar a subir a nossa aplicação e vai estar demonstrando também para vocês os nossos repositórios. Bom, pessoal, voltando aqui, vou fazer a demonstração de como está o repositório dos nossos microserviços.
Começando aqui pelo microserviço de pagamento, pagamento e checkout. Então, aqui a gente vê que tem um merge request aberto. A nossa branch está protegida. É necessário uma aprovação. A gente já deixou previamente todos aprovados para facilitar aqui nos testes, mas pode ver aqui que já passou, porque é necessário uma pessoa com acesso à escrita no repositório para poder aprovar o merge request. Então, eu vou fazer o pull request aqui, vou confirmar. E se a gente der uma olhada aqui nos actions, já começou a fazer o primeiro. Primeiro ele vai fazer do Java, depois o deploy para a AWS. Vou continuar aqui para os outros enquanto está fazendo o deploy dessa aplicação aqui. Então, vindo para cá, a gente tem a de cliente, que é onde o usuário acessa com seus dados, ou opta por fazer um login sem passar os dados, mas gerando um token, que eu vou mostrar mais para frente. Então, olhando aqui, a gente tem o merge request também. Ele já está previamente aprovado. Também é necessário uma aprovação. Passou em todos os checks. E eu vou fazer o merge dele aqui. Merge realizado. Se eu vier aqui em Actions, dar uma olhada aqui no Java. Deixa eu ver se foi. Ele já iniciou aqui a nossa aplicação. Inicialmente com o Java, depois ele fazendo deploy para a AWS. E por último, aqui no nosso microserviço de produto e order, tem um merge aberto aqui também, previamente aprovado, uma aprovação necessária, fazer o merge. E olhando aqui, ele já iniciou também, da mesma forma que os outros, com o Java e o deploy. A gente também optou por deixar o Lambda aqui no repositório conectando com o cliente. Então, o cliente ele faz o acesso com o Lambda via serverless, onde a gente autentica o usuário pelo Cognito e daí a gente gera um token que ele consegue usar no restante da aplicação. O Cognito faz toda a parte de acesso, tanto de administrativo, tanto de um usuário existente, e gera um token também se o usuário optar por não se identificar. Ele gera um token genérico. Então, vou aceitar o pull request dele aqui também. Ele é necessário um review. Vou pedir para alguém aprovar, por favor. Dando uma olhadinha aqui no merge request, a gente vê que é necessário uma aprovação. Vou aprovar aqui, entrando aqui no repositório com uma outra conta. Uma olhada no pull request. Vou aprovar. E eu consigo fazer o merge request. Voltando aqui no repositório. Eu acessei para uma outra conta e aprovei. E aqui já começou o deploy para a AWS, onde vai criar o nosso serverless com autenticação no Cognito, vai criar alguns secrets manager também, que já foram demonstrados no vídeo do Tech Challenge anterior. E não foi necessária alteração nesse repositório aqui. Então, vou aguardar subir todas as aplicações, e aí eu volto para mostrar aqui e como que ficou no Sonar. Pessoal, voltando aqui, já finalizamos o deploy de todas as aplicações. Começando aqui pelo Lambda, que faz a autenticação do nosso usuário. Vou dar uma olhadinha como ele ficou aqui na AWS. Então, se eu vier aqui em funções, já foi criada aqui uma função Lambda. Foi criada uma função Lambda com uma API. Dando uma olhadinha aqui na API. Foi criado uma API para user, outra para admin. Isso é controlado pelo Cognito, onde a gente autentica o usuário administrativo e um usuário do tipo cliente, sendo que o usuário administrativo tem algumas permissões para excluir produtos, cadastrar produtos, excluir pedidos, dentre outros. Ele também consegue excluir usuários e um usuário também consegue excluir a si próprio dentro do sistema, né? Então, dando uma olhadinha aqui no Cognito, tem o Burger User Pool. E aqui em grupos, a gente tem tanto o grupo de admin como o grupo de user. Isso daqui, ele é sincronizado também com a tabela de cliente da nossa aplicação. Okay? Dando uma olhadinha agora nos outros. O payment subiu com sucesso, né, o checkout de pagamento. O nosso produto também subiu com sucesso. E o nosso cliente também subiu com sucesso. Dando uma olhadinha aqui. TI também subiu tudo com sucesso, certo? E aqui no nosso Sonar, a gente tem tudo como passado com coverage de 89, 84
e 85%. Esse daqui, ele é de um projeto antigo, então ele não conta porque a gente tem, tá bom? São esses três, o de pagamento, o de order e o de cliente aqui. Agora o Guilherme ele vai fazer uma demonstração de como foram criados esses deploy dessas três aplicações lá na AWS. Pode ir daí, Gui. Após o passo do Juliano, ele ter mostrado todos os microserviços, as pipes relativas aos microserviços, com etapa de deploy, provisionando os recursos de cada um, a gente vai demonstrar aqui o que foi criado de fato. Esses daqui são os repositórios SR que guardam as imagens de cada microserviço. Esse daqui é do legado do monolito, mas a gente está trabalhando agora com esses três aqui, que é de cliente, order e payment. Mais à frente a gente tem os RDS Postgres criados aqui, dois para o caso do cliente e do order, certo? E temos o cluster. Aí, passando rapidamente aqui, a gente tem os pods de cliente e aqui a gente pode ver os detalhes das coisas que estão criadas no cluster. Aqui a gente vê o de cliente, o pod de cliente, um pod de ordem e um pod de payment, com seus respectivos services. Aqui. Certo? Basicamente isso, gente. Mais adiante, o Juliano vai demonstrar como é usada a aplicação, vai fazer um fluxo com vocês para a gente demonstrar o funcionamento. Obrigado. Obrigado, Gui. Bom, voltando aqui para a nossa aplicação, já deixei os links aqui preparados para facilitar os nossos testes. Então, esse daqui é o link de admin e o de user. Começando pela criação de um usuário admin, ele precisa ter uma senha, o do tipo cliente não precisa. Então, eu vou criar esse daqui. Ele já gerou um token para mim, um token do tipo admin. Ele vai ter acesso a algumas coisas nos nossos microserviços que o usuário do tipo cliente não tem. Vou criar um user aqui só para mostrar. Então, a Maria e o João foram criados. A gente também consegue consultar. Para consultar um usuário admin é necessário informar a senha. Para consultar um usuário do tipo user, do tipo cliente, não é necessário. Também a gente consegue gerar um usuário genérico que optou por não se identificar. Então ele não enviou nada e gera um token genérico com uma data de expiração. Então vou pegar aqui esse token do usuário admin. Vou começar aqui pelo cadastro de produto, que também já está conectado com o nosso link da AWS. Deixa eu atualizar o token aqui. E eu cadastrei esse produto do ID 22 Hamburger Fiap. Se eu vier aqui na consulta e colocar o ID 22, o Hamburger Fiap está aqui. Aqui na atualização, precisa ser um usuário do tipo admin também. Então vou colocar o token dele aqui. O ID dele é 22 e eu vou atualizar para string. Então, nosso ID 22 já ficou com tudo como string. Aqui na consulta, novamente, eu vier e consultar, já foi atualizado. Também consigo consultar por categoria, aqui já está drink. O nosso ID 22 também está aqui junto com alguns outros produtos que a gente já tinha criado anteriormente. Para criar um novo pedido, vou aproveitar e já colocar aquele produto que a gente criou, junto com um ID 10 que a gente já tem aqui. Então, vou criar um novo pedido. Novo pedido com o ID 4, que está aguardando o pagamento, está com preço total de R$4. Vou criar uma ordem de pagamento aqui. Criado com status de pagamento também. Aqui eu consigo atualizar o status. Então, atualizei o status da ordem de pagamento e retornou o pedido aqui com o status já de recebido. Então, quando ele consta que já tem um pagamento aprovado no nosso checkout,
o pedido ele passa para aprovado, depois ele roda um script que já vai passar para recebido. Então, eu consigo agora atualizar os status do pedido. Deixa eu pegar os que a gente tem aqui. Então, a gente tem em preparação. Consegui colocar, na verdade, é o ID 4 que a gente está trabalhando, em preparação. Ele está aqui em preparação, valor 4.5. Como pronto também. E como finalizado. Bom, esse foi um fluxo inteiro da criação de um pedido. Vamos dar uma olhadinha como criou tudo isso nos nossos bancos de dados. Começando aqui pelo Atlas, como a gente falou anteriormente, existe uma limitação quanto ao DocumentDB com a AWS, então a gente, conforme foi falado por algum dos professores no Discord e nas aulas, a gente optou por utilizar o Atlas, então a gente conectou nossa aplicação com o Atlas. Então aqui a gente tem o checkout, o nosso ID 4 aqui, o Order ID 4, está com pagamento aprovado, valor 4.5. Se a gente olhar aqui no Debeaver também, vou atualizar primeiro o nosso cliente. Já estou conectado aqui com o link da AWS no cliente. Olhando a tabela aqui, a Maria já foi criada e o João também foi criado conforme a gente passou pelo Cognito. Aqui tinham dois que a gente tinha feito um teste anteriormente. Aqui, nosso DB Order, atualizando. Então aqui, o pedido 4 do ID 4, valor 4.5, teve um tempo de espera de 22 minutos. Obviamente a gente não esperou. E ele está com status de finalizado. E aqui, os nossos produtos, a gente já tem também o 22, como eu tinha mudado tudo para string, ele ficou aqui, ele atualizou na nossa base de dados aqui. Aqui também a gente deixou disponível para vocês darem uma olhada na nossa documentação de modelagem de dados, então como que a gente separou tudo isso, como ficou cada microserviço, como ficou a tabela, desde os dois que estão no Postgres, que é cliente, pedido e produto, e o nosso checkout que está no MongoDB, tá bom? A gente fica à disposição, caso tenham qualquer dúvida. Muito obrigado.